a Márcia está presente na reunião, seja bem-vinda. Eu coloquei para gravar só agora, tá? Embora estejamos aí já com quase 25 minutos da reunião, eu vou procurar correr para dar conta, tá bom? Do conteúdo. Mas era um momento que vocês estavam aqui todas reunidas e que era preciso vocês saberem e ouvirem em relação a essas demandas aí, passa boi, passa boiada, não é verdade? Então, assim, meninas, hoje é a parte 3 da reunião pedagógica, nossa reunião pedagógica no horário remoto, no horário coletivo, aí dividida, porque nós estamos atendendo a instrução normativa 24, que precisamos garantir os 200 dias letivos, e esses dias letivos, por conta de N coisas, não foi possível, então jogaram aí tudo que era suspensão ou para sábado ou para atividades em horário coletivo. Hoje, a nossa terceira parte dessa reunião, né? Terceira e última reunião pedagógica. Teremos reuniões de horário coletivo, mas reunião pedagógica, essa é a última do ano. Em novembro, nós teremos jornada pedagógica com orientações ainda no aguardo das orientações de como esta será, né? Como é de rotina, eu trago sempre um pouco de arte para a gente se nutrir, né? Que a arte toca e nutre a alma, mesmo com as lambadas e as lambanças que a gente está sendo acometido, que não dá tempo nem de levantar de uma rasteira que a gente já joga a gente em outra, né? Selecionei um poema de Manuel de Barros, depois vocês leiam aí com carinho um pouquinho da biografia de Manuel de Barros. Esse poema ele separei intencionalmente, né? Foi tirado assim na pinça, não é um poema, mesmo sendo um acolhimento estético, eu pensei em fazer um resgate em algum acolhimento que conversasse, dialogasse com a questão de ambiente, espaço e também materialidade, tá bom? Então, poema sobre sucatas, Manuel de Barros, do livro Memórias Inventadas. Isso porque a gente foi criada em lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isso porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de osso, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente que fazia de conta que o sapo é boi de sela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas das origens do mundo. Estranhei muito. Mais tarde precisei de morar na cidade. Na cidade, um dia, contei para minha mãe que vira na praça um homem montado no cavalo de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto. Minha mãe corrigiu que não era uma faca, era uma espada. E que o homem era um herói da nossa história. Claro que eu não tinha educação de cidade para saber que herói sentado em cavalo de pedra. Eles eram pessoas antigas da história que algum dia defenderam a nossa pátria. Para mim, aqueles homens em cima da pedra eram sucata, seriam sucata da história.
porque eu achava que uma vez no vento, esses homens seriam como trastes, como qualquer pedaço de camisa nos ventos. Eu me lembrava dos espantalhos vestidos com as minhas camisas. O mundo era um pedaço complicado para o menino que viera da roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade do que um passarinho. Vi tudo o que o homem fabrica vira sucata. Bicicleta, avião, automóvel. Só que não vira sucata é ave, rã, árvore. Até uma nave espacial vira sucata. Agora, eu penso, uma garça branca de brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por cometer essa verdade. Poema sobre sucatas do livro Memórias Inventadas, de Manuel de Barros. Então, de uma forma bem lúdica e convidativa, Manuel de Barros dialoga sobre a potência da materialidade, né? A crítica do brinquedo pronto, né? E essa potência da natureza viva, né? Da natureza vibrante. Para hoje, né? Na parte 3 do nosso encontro, na cadeia formativa e na sequência didática, né? Porque assim como vocês, na coordenação pedagógica, eu também organizo uma sequência didática formativa, não para crianças, mas para vocês, adultos, né? Professores e quadros de apoio, nessa perspectiva aí de que da frase de Paulo Freire que eu trouxe que nós trouxemos para vocês, que onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. E as demandas, né, desde que eu cheguei aqui no SEI como coordenadora, eu abro para vocês o meu coração, que eu tenho tenho tido um foco, né, que é essa questão dos ambientes e dos materiais. Nós não conseguimos mudar tudo de uma vez, porque isso remete dinheiro e também a uma construção coletiva, progressiva de compreensão do grupo sobre esse ambiente, assim também como entender os processos e ter dinheiro para ir fazendo isso aos poucos, né? O ano passado tiramos as prateleiras, mexemos nas portas dos nichos, aos poucos vai vir aí a otimização do parque, já conseguimos a cobertura do solário, que está em andamento, já em fase quase de finalização. Então, há circunstâncias que a organização do espaço e do ambiente depende da gestão, né? Na gestão, que é da equipe gestora, em ofertar, na compra dos recursos, na otimização desses materiais e materialidades, e também ao nível de compreensão e organização das salas de referência para esse princípio do espaço como educador. Então, hoje é a parte 3 do nosso encontro sobre esse tema. A bibliografia, desculpa, que dá aí o suporte para esse encontro é esse livro Lugar de Existência, Lugar de Aprendizagem,
a importância do ambiente na educação infantil. A Daniele, então, conhecida como rainha do berçário, né? Uma brava educadora que se mostra contra a escola de educação infantil ser uma mini EMEF, uma mini escola, que a instituição de educação infantil tem uma demanda de necessidade para criança pequena, não é a mesma da criança maior. Então, ela tem esse título porque ela foi aquela que apresentou. Se para a sala de educação infantil não serve mesas, não serve aquele alfabeto e o ambiente não é cenário, é o que então? A Daniele, nesse livro, traz muitas possibilidades de resposta. A Daniele traz para a gente que para as crianças pequenas, bebês e crianças até de 0 a 3 anos, nós, educadores, não vamos conduzir a criança o tempo todo. Então, é por isso que apostila, livro didático, folha impressa, folha mimeografada, não é funcional com as crianças. Quando você abre a apostila, esses apostilados, vamos todos fazer a mesma atividade na mesma página. As crianças pequenas não se concentram e não se focam para fazer todas a mesma coisa ao mesmo tempo. É por isso que livro didático, apostila e atividade impressa, igual para todo mundo ao mesmo tempo, não funciona. Então, o que se põe no lugar? Né? Se isso não serve, porque não é o viável para a faixa etária, o que é viável, então? É o professor criar, construir contextos de aprendizagens. Muito do que tem aqui, vocês já fazem, umas coisas mais, outras menos, e as que vocês já fazem, ótimo, as que não, fica de inspiração para fazer, as que vocês organizam bastante, ela vai apresentar proposições para vocês, então, dar uma equilibrada aí nas ofertas. Ela diz que o professor na educação infantil, ele não vai conduzir a criança, no sentido, abram a página, escrevam, peguem o lápis verde todos e pintem todos. Não. O professor vai organizar e vai fazer uma seleção cuidadosa dos materiais, dos brinquedos. O professor vai ter esse reconhecimento dos tempos e dos ritmos da turma, né? Se é uma turma que é mais lenta, se é uma turma mais acelerada. O professor, as propostas dos contextos, de acordo com a energia e vitalidade durante o dia, porque a criança, normalmente, de 0 a 3, não fica só meio período, ela fica na instituição o dia inteiro. Então, durante esse turno, há momentos da rotina, que há momentos do dia que elas estão com mais energia, outros com menos energias, e qual proposta se oferece para o momento que está mais agitado, qual proposta? Esse é o olhar do professor, né? E o professor, na educação infantil, ele conduz as crianças através da forma que conduz e organiza o espaço. É isso que ela coloca aí para gente. Ó, aquela sala cheia de mesa e alfabeto e todo mundo sentado ao mesmo tempo, para essa faixa etária, não. Para essa faixa etária até 3 anos,
os espaços, e os espaços devem apresentar propostas instigadoras, provocadoras, e que convide as crianças a pensar. E o ambiente acolhe. O ambiente não é só o professor, o acolher não é só pôr no colo a criança. Acolher a criança é organizar um ambiente que coloque a curiosidade, a ação, o interesse. Se você não propõe uma situação de curiosa, a criança ela é curiosa por si só e ela vai buscar a curiosidade. Deixa ela sentadinha ali, parada, ela vai buscar o que fazer nessa faixa etária. Ela vai curiar aonde que não deveria. Ela vai curiar onde não deveria, mas a questão é deixar disposto que ela possa curiar livremente, para ela não ir buscar o que não deveria. Então, a criança precisa ser acolhida não só no colo, na sua fala, mas o espaço acolher aromas, texturas, momentos de pausa, de interesse, a sua ação e a sua criatividade, curiosidade. E toda essa reflexão, né? O professor, ele não é um espectador, né? Ele é autor e protagonista na organização e seleção desses materiais, né? E o principal disso, da fala da Daniele, é que esse contexto, essa faixa etária, não dá para ter o adulto conduzindo o tempo todo. Isso não quer dizer que as crianças estão sozinhas ou abandonadas. E isso já acontece. Então, você, professora, isso é muito comum vocês fazerem para o acolhimento. Vocês organizam alguns 3, 4 ou 5 cantos na sala. Quem chega primeiro já está ocupado fazendo alguma coisa, sem você estar orientando, porque a sua atenção está em fazer a recepção. Então, ela diz, a Daniele, que não é só no momento do acolhimento, por exemplo, que você vai fazer isso, mas deixa ao longo do dia levar essa proposição, porque a criança pequena, ao longo do dia, vai ter aquele que vai precisar ser trocado, né? E enquanto você faz uma troca de uma roupa de alguém que está molhado, você está ali passando o olho em todo mundo, né? Mas eles estão todos sentados, amarrados, esperando você trocar o amigo que está molhado? Não, eles estão nos seus cantos de interesse. Eles estão fazendo atividades que são sem a condução direta do adulto. O adulto está presente, mas não está conduzindo diretamente. O adulto organizou o espaço para que ele tivesse autonomia para fazer aquilo, porque ao longo do dia vai ter aquele que precisa ser trocado, vai ser aquele que vai precisar limpar o nariz, vai ter aquela criança que está mais chorosa, e os outros? Os outros estão nas suas experiências e vivências, né? Nas suas vivências e experiências que devem ser, né, significativa para os bebês e para as crianças, com focos de interesses criativos e pertinentes para essa faixa etária, que garanta a segurança dessa criança, né? Mas também a autonomia dela e a autonomia do professor para atender demandas individuais ao longo do dia dessa criança.
E aí ela diz que cabe ao professor fazer arranjos espaciais na sala para compor esses ambientes dessas experiências. Então, a Daniele diz, né, que nesse livro que é possível, dentro das materialidades, dos brincares, não é só possível, mas até essa faixa etária de 3 a 4, de 0 a 3 anos, o foco de interesse da criança é em algumas demandas. Então, tendo essa criança essas demandas, então o educador da primeira infância, vai criar contextos de aprendizagem para ela fazer essa investigação. Porque se você não criar esse contexto, ela vai procurar e curiar onde você acha que não deve, em busca dessa vivência. Então, ela diz que ao longo da semana, da quinzena, o professor deve propor contextos para experiências sonoras, né? Isso eu consigo observar e ver, né? Porque se você, professora, não organizar essas propostas, ele vai buscar isso, porque é da natureza da criança, o corpo dela sente essa necessidade. Ela vai bater alguma coisa, algum lugar, para fazer essa investigação sonora. Então, a professora vai antecipar um contexto para experiências sonoras, para essas investigações, né? Essa faixa etária, até 3 anos, as crianças buscam bastante experiências de preenchimento, né? Por isso que eles ficam muito atentos e concentrados, brincando com terra, brincando com areia e brincando com água. É nessa condição aí de ter potes, funis, peneiras, bacias de diverso tamanho, que eles querem encher, esvaziar, esvaziar e encher. Se você não propor essas situações, com o que ele tem na mão ali, a criança vai criar. Então, o corpo da criança nessa faixa etária pede por esse tipo de experiência. A Daniele diz também que essa faixa etária clama por experiências de deslocamento. É por isso que, se você não tem um carrinho, né, se não tem a motoca, eles empurram a lixeira, empurram a cadeira, não é lá no berçário? Se não tem o carrinho, se não tem a motoca, se não tem alguma coisa, eles empurram a caixa, empurram a cadeira, porque o corpo deles está no momento de fazer essa experiência. Então, antecipando essa necessidade, né? A promoção, a oferta de repertório para que ela investigue esses deslocamentos com carrinhos, com caixas, com motocas, com o que der para ser empurrado, deslocado. As crianças também, até os 3 anos, os corpos, né, pedem e clamam muito para fazer essas composições tridimensionais e bidimensionais. Então, por isso, os blocos lógicos, as peças de montar e outras diversas materialidades, porque o que tiver na mão, eles vão empilhar, vão juntar, vão fazer esses tipos de composição. Então, né, o professor vai organizar contextos para garantir na rotina que elas experienciem essas composições.
Isso acontece, gente, eu não estou dizendo que isso é novo, vocês produzem isso. Algumas coisas mais, outras menos. Essa faixa etária também, as crianças exploram, anseiam muito por experiências luminosas, né? Então, cabe ao professor, dentro da materialidade disponível, criar contextos para essas investigações de sombra, luz, claro, escuro, que rende bastante, né? E investigação e conter para essas crianças. Isso já, né? A faixa etária também fala da leitura, né? Esse anseio da leitura, então, contextos, vivências para essa promoção, experiências com a leitura, materiais e organização do espaço para garantir e experimentar o faz de contas, a organização de espaços e materiais para experiências expressivas. Aqui, então, está falando da questão da arte mesmo, do guache, da canetinha, dos riscantes, do carvão, no craft, na cartolina, na vertical, na horizontal, né? Na transparência, como a criança tem essa necessidade de explorar isso, né? Essa faixa etária. Experiências de atravessamento, então, entra aí essas brincadeiras de túnel, de cama de gato, e se isso não está acontecendo muito, ou não está sendo muito garantido, elas vão em busca. Ora, porque toda hora eles entram debaixo da mesa, ora, porque eles vão para baixo da cadeira, porque o corpo deles clamam por essas experiências de atravessamento, né? Então, do túnel, de esconder a mesa, de estar embaixo da mesa. Então, se eventualmente as suas crianças estão indo bastante para debaixo da mesa ou para baixo da cadeira, eles estão precisando de propostas mais intencionais desse contexto de aprendizagem. Os corpos e os neurônios infantis também clamam por experiências matemáticas. E as experiências matemáticas aqui não são de contar e fazer o número, de grafar o número, de contornar os números, mas é de empilhar, de classificar por cores, de classificar por tamanho, de ordenar do maior por menor. Então, contextos e materiais e situações para esse tipo de aprendizagem. Experiências de escrita, porque as crianças estão num mundo bem letrado, onde isso é uma vivência social e elas querem reproduzir isso, sentem essa necessidade, então, de propor e garantir isso, né? E também experiências de ócio e aconchego, né? Vamos dizer que, às vezes, tem um monte de criança brincando e tem aquela que não está afim naquela hora, naquele momento. Será que tem um cantinho ali, um colchonete, um sofazinho para ela, né, sentar e curtir o nada, né? Então, esses contextos, ela diz que nesse livro, ela não coloca para ser conduzido pelo professor, mas que pelo menos ao longo do mês, da quinzena, eles estejam presentes na organização do espaço, né? Olha, você tem uma sala que consegue dar os 12, você precisa ser uma sala muito grande, mas
olha, eu vou organizar a minha sala essa quinzena com 4 experiências dessa, depois na próxima quinzena com mais 5, né? Para que eles experimentem isso. E aí eu lanço a pergunta, né? Essas propostas aparecem na organização, nas propostas de vocês. Sim, elas aparecem. Eu sei que aparecem. Mas ela aparece conduzida por vocês ou elas aparecem organizadas na sala para as crianças fazerem no tempo delas, né? Dessas propostas, quais são aquelas que vocês fazem muito e quais são aquelas que vocês quase não fazem? Para dar aí uma equilibrada, não é mesmo? Porque se está, de repente, aparecendo bastante experiência de tridimensional de montar, tá faltando, e eles estão se escondendo debaixo da mesa, opa, né? E quando foi feita a intervenção de tirar as portas dos armários, que são aqueles nichos, principalmente da sala de mini grupo 1 e mini grupo 2, eu lanço a reflexão, a pergunta, a indagação. Esse armário, esses nichos, é do professor ou é da criança? Ele está guardando as coisas do adulto e só o adulto que pega aquilo, pega o que está lá e dá para as crianças, ou esses nichos podem ter caixas ou cestos com parte de materiais dessas propostas para as crianças acessarem. Quem é que está usando essas prateleiras de concreto? É o professor? É um lugar do professor? Ou é um lugar para a criança? Será que essas prateleiras desses armários podem deixar de ser do adulto e passar a ser um espaço da sala de referência para ter materiais com 2 ou 3 ou até 4 proposições desses contextos de aprendizagens para a criança ao longo do dia experimentar? Essa é uma indagação que eu coloco para vocês. Para quem é esse nicho? Tiramos as portas, mas esse nicho é da criança ou é da professora, do adulto ainda? Será que é possível torná-lo para a criança? E aí a grande virada, ainda mais com essa notícia que foi dada pela Arlete, né? Como organizar e planejar a sala de referência para semanal ou quinzenalmente os bebês e crianças terem acesso aos materiais e materialidades para que eles tenham esses contextos de aprendizagem sem a condução direta do adulto. Então, o adulto, que é você, educador, vai organizar os materiais, vai selecionar. Mas para que você esteja disponível para atender essas urgências, as crianças estão sob o seu olhar, né? Mas elas tenham aí essa interação. Ou aquela, vamos fazer isso, agora peguem isso, agora é hora disso, agora é hora disso outro, né? Essas colocações, essas sugestões e colocações da Daniele nessas creches que a fez dar o título de rainha do berçário, conversam, dialogam e retratam muito
o que o currículo da cidade espera sobre ambientes das salas de referência, tá? Não é fácil, não é fácil. Ah, isso aí a gente faz. Sim, muitas dessas proposições aí acontece. Acontece dirigida ou acontece que está disponível, né? São reflexões, chacoalhões, indagações que ficam para o trabalho pedagógico de vocês. Tá bom, gente? Eu estou aqui, né? Embora não estou aqui no papel de falar, de dizer se eu concordo ou não,